lugar delicioso esse daqui, viu? Esses estúdios da Up TV. Ah, meu Deus, aqui é só alegria. Voltando hoje com mais um programa Plano B, cheio de histórias, cheio de história de superação, cheio de história de saúde, muita coisa para contar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a minha amiga Pepe, do Espaço Pepe. Olha só que lindo. Pepe, obrigada. Amei o meu colete. Olha, tudo de bom. Desfile. A minha cara. Ai, minha amiga, obrigada. Olha, um beijo enorme para você. Bom, hoje no primeiro bloco, vocês vão assistir uma entrevista muito bacana que eu fiz com o Rodrigo Zanetti, é um jornalista que hoje ele é correspondente na Europa. E é uma pessoa incrível que lutou pra caramba para fazer tudo aquilo que ele tinha em mente, desde os sonhos dele de criança. Ele enfrentou muita coisa, foram muitas dificuldades, mas ele venceu. E é essa história bacana que eu quero que vocês conheçam. No segundo bloco, uma entrevista com a doutora Cassandra Palpério. Ela é endocrinologista e ela vai falar sobre a relação da obesidade com o câncer, porque nós estamos no Outubro Rosa e, como eu já havia dito, esse mês eu quero abordar assuntos relacionados a esse tema. Tá bom? Então, aguardem, não saiam daí, que já já eu estou de volta. Um beijo. E o Plano B de hoje vem com uma participação, uma presença pra lá de especial, uma pessoa muito querida, um vitorioso, um lutador, uma pessoa assim que, pela história dele, vocês vão ver que não dá para não acreditar no sonho, não dá para não investir em si mesmo, não dá para deixar de tentar, porque foi uma pessoa que enfrentou altos obstáculos e superou todos eles por conta da fé e principalmente por acreditar nele mesmo, tá? Rodrigo Zanetti. Ô, Rodrigo, muito obrigada por estar aqui comigo. Prazer. Tá? É uma pessoa incrível. Hoje ele bom, na verdade é o seguinte, ele é jornalista, ele trabalhou na Rede TV, no SBT, foi meu parceiro, na Band, na Record Brasil e agora ele é correspondente da Record em Londres. Isso, eu fui correspondente da Record, da Record Europa, né? Trabalhei em Lisboa, foram quase 2 anos lá em Lisboa. Agora eu trabalho numa agência de notícias, enfim, que envia conteúdo para mais de 40 países, enfim, nós temos mais de 15 línguas lá na agência e eu sou responsável pelo português. Ai, que bacana. Olha, tá feliz? Muito feliz, Jaque, muito feliz, graças a Deus. Eu acho que a vida é uma constante evolução e, por ser uma evolução, eu continuo tentando chegar onde eu quero, mas eu acho que eu já passei da metade do caminho e eu posso dizer para você, onde eu estou agora é uma bênção, porque eu nunca imaginei que eu pudesse chegar lá, apesar de eu ter sempre sonhado com isso. Né? Então era seu sonho de infância? Era meu sonho de infância. O que era o seu sonho de infância? Era morar fora? Era morar fora, era ser jornalista e... Você já tinha isso desde pequeno? Desde pequeno. Desde pequeno, eu adorava ler, sabe? Eu adorava ler, pesquisar, tinha o meu mapa, eu olhava, sabe? Enfim, sempre foi isso. Eu adoro o Brasil, amo o Brasil, enfim, é minha casa, eu defendo com unhas e dentes o meu país. Só que morar fora para mim, viajar, entendeu? Por isso que eu fiz jornalismo, porque eu queria viajar, conhecer lugares diferentes, culturas diferentes, gente diferente. E acho que eu consegui, pelo menos. Não, e tanto que defende seu país, que você responde pelo seu país lá fora, né? Sim, justamente. Você manda conteúdo pra cá e representa o seu país lá fora. É engraçado porque a agência onde eu trabalho, nós escrevemos não só de celebridades, né, uma agência de entretenimento internacionais como nacionais. Então eu de Londres escrevo sobre as celebridades no Brasil e mando de volta para o Brasil. E você tem que ficar antenado, né? Como é que você fica? Você tem correspondentes aqui que te mandam notícia para lá? Nós temos aqui em São Paulo, no Rio, temos também em Los Angeles. Você manda conteúdo para lá e de lá você manda para cá de volta? De lá de volta e para os outros países também, porque nós colocamos na base em inglês e as outras desks, né, as outras línguas traduzem para cada um para sua língua e manda conteúdo pro seu país de volta. Você é filho único? Eu tenho uma irmã. É? Eu tenho uma irmã mais nova. E o seu sonho de criança, então, que eu queria te perguntar, que você já me respondeu, era, então, ser jornalista. Você já gostava de ler, você já gostava dessa coisa da informação, da câmera, da atitude? Sim, eu adorava. Eu lembro que quando eu era pequeno, né, os meus amigos fazendo pedido, né, para Natal, quero uma bicicleta, um videogame, não sei o quê.
E eu vim pro meu pai, coitado, e falei pra ele assim, eu quero uma máquina de escrever. Você já vê que aí já entrega um pouco a idade, né? Que idade você tinha? Eu tinha o quê? 11, 12 anos, que por aí. Bonitinho. E eu falei, eu não quero videogame, não quero bicicleta, eu quero uma máquina de escrever. Porque eu queria escrever, enfim, digitalizar, eu queria datilografar, sabe, as coisas que eu escrevia à mão. E meu pai achou um pouco estranho, na época a gente era muito pobre, não tinha condição e tal, mas ele falou assim, não vai chegar pro Natal, mas talvez chegue para algum dia do próximo ano, né? E demorou um pouquinho, coitado, ele me deu uma máquina, uma pequenininha portátil, que eu tenho até hoje, aquela lá ninguém mexe. E, enfim, foi... Nossa... Teu pai faz o quê? Ou fazia o quê? Meu pai é serralheiro. Serralheiro faz portas, portões, essas coisas. De onde no interior de São Paulo, em Divinolândia. Entendi. Pertinho de Poços de Caldas. E você chegou a trabalhar na sua infância? Você chegou a fazer alguma coisa que te desse, te rendesse, te desse uma graninha? Eu trabalhei desde pequeno. Porque assim. você, pelo jeito, é bem assim, bem atirado, bem independente. Você já sabia o que você queria? Sempre fui. E eu ganhei essa máquina de escrever. E eu que precisava fazer um curso de datilografia, como é que você vai fazer um curso de datilografia? Você precisa pagar um curso de datilografia? Então eu vendia batata, vendia alho, na rua. Qual é a idade? 11 anos? 12, por aí, já comecei a vender. E depois, fui indo, né? Fui fazendo, ajudava um pouco meu pai no trabalho dele, mas eu não queria... Porque quando eu trabalhava com meu pai, eu não recebia, né? Então, sempre assim, né? Assim. A gente bota filho pra trabalhar, não, mas eu tô pagando todas as suas contas, então pronto, você vai trabalhar pra mim. Então, vem me ajudar. Exatamente. E agora você trabalhar pra fora pra poder ter uma graninha. Faz parte, né? Faz parte. Eu falo, não, vou trabalhar pra fora que eu tenho a minha graninha assim conseguir. E aí eu paguei, né? Fico vendendo essas coisinhas e tal, consegui pagar uma curso de datilografia e tal. E foi indo. Né? E você, com o tempo, você... foi se tornando mais independente por conta dessa ação financeira e no final das contas você acabou saindo de lá, do interior, e você veio para a cidade. Eu vim você pra veio São atrás Paulo. do seu sonho? Eu vim para São Paulo, exatamente. Eu trabalhava como secretário de escola, né, numa escola que tinha cursos profissionalizantes lá na cidade onde eu nasci. Mas eu queria fazer cursinho para fazer jornalismo, né? Porque eu venho de escola pública, então eu não tinha aquela bagagem, aquele estofo para poder competir com o pessoal que vinha da escola privada para entrar numa boa faculdade. E eu sempre quis fazer Casper Libero aqui na Paulista, né? Porque era uma referência, né? No jornalismo e tal. E grande parte das pessoas que eu admirava no jornalismo vinham de lá. Então eu fui fazer cursinho em São Paulo. E então eu lembro que no dia do meu aniversário, enfim, no dia 20 de fevereiro, eu peguei um ônibus, vim para São Paulo, não conhecia nada, enfim. E foi aí que eu comecei. Fui fazer o cursinho no Objetivo e ali, depois de um ano, eu consegui entrar na Casper. Você saiu de lá com 17 anos e veio pra cá? Eu vim com 18. E assim que eu terminei o colégio, eu já vim pra cá pra fazer o cursinho, um ano de cursinho, e já comecei a faculdade. Com a cara e com a coragem? Com a cara e com a coragem. Você não tinha ninguém aqui? Nada, ninguém. Eu lembro que eu cheguei na Praça da República e falei, gente, como é que eu faço agora? Mas e aí, Rodrigo? Não, daí, porque eu falei assim... E seus pais, eles deixaram você sair assim, você veio pra São Paulo? Não, minha mãe desesperada, porque eu falei pra minha mãe, sabe, não, eu tenho tudo acertado em São Paulo, eu vou pra São Paulo, eu não tinha nada. Você tinha só um sonho que você queria poder fazer. No fundo, meu FGTS, que eu tinha pego daquela escola que eu trabalhava, eu falei, não, isso daqui vai ter que dar para até eu achar um trabalho, né? E eu fui morar na Zona Leste, aluguei um quarto lá, enfim, eu peguei um anúncio no poste, eu não lembro, que tinha na Praça da República, sabe que eles postam. E daí eu fui morar lá. E foi uma confusão, não preciso nem te contar, porque era muita confusão lá, enfim, mas morei um mês. Até que eu achei um trabalho para vender jornal. Para vender jornal no telemarketing. E eu nunca tinha vendido jornal, não tinha aquela coisa. E aí eu cheguei, todos já vendiam, eu tinha que ter um vendedor do mês, e quem vendia mais não sei o que, e eu não conseguia vender. Meta. E daí eu pensei assim, gente, eu preciso vender para alguém, né? Como que eu vou fazer para vender, para bater meta? E daí eu lembro que eu peguei os classificados e eu vi que tinha a lista das prostitutas, né? Que anunciavam lá, os garotos de programas. Eu falei assim, eu acho que eu vou ligar pra eles de volta e vou falar, mas você tá assinando o jornal? Porque você precisa assinar o jornal pra ver se estão fazendo o teu anúncio certinho. Você tá ligado? E aí o que eu comecei a ligar pra eles, eu ia com esse discurso, eu ia, mas você tá ligado? Você tá vendo? Não vejo, eu pago, mas então você precisa assinar. E eu lembro que dali, em uma semana foi indo,
Eu fui, no segundo mês eu já era o primeiro, o segundo. E quanto mais eu batia a meta, você ganhava um fogão, ganhava um micro-ondas, e eu fui mobiliando a casa. Porque nisso... Bacana. Olha, gente, tá vendo? Isso daí que é E sacada. elas compravam. Eu não fazia nada de errado, eu só falava Claro. assim, você tem que verificar o seu trabalho, se o seu anúncio tá saindo certinho. Que ideia incrível. A gente tem que achar uma forma, não adianta. É o plano B. É o plano que eu B, sempre exatamente. falo, é o plano B. Tudo na tua vida você tem que ter um plano B. Você tem que olhar pro lado, sempre para procurar uma saída, para conseguir Exatamente. fazer e chegar De onde você quer. Onde você quer chegar. Exatamente, tirou as palavras da minha boca. É. E deu certo, né? Mas eu não fiquei muito tempo lá. Porque aí eu já consegui entrar no jornalismo, na Jovem Pan, fazer um estágio lá, enfim, dali já segui na minha área. E os teus pais ficaram sabendo desse sufoco todo que você passou por aqui? Ficavam. Minha mãe, coitada, às vezes ela vinha a São Paulo, ela, né, aquela coisa de mãe, né? Preciso lavar a roupa, passar a roupa. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, não preciso, mas aquela coisa de mãe, trazer isso, não sei o que, tadinho. Fazer uma vida. Mas é lógico que eu não contava tudo, porque eu não deixava mais. Ficava apavorada, Exatamente. né? Volta agora. E teu pai como serralheiro, teu avô, você me falou que ele foi Sim. serralheiro também. É de família. Ele queria que você também seguisse a profissão dele? Você sabe que nós nunca... meu pai, eu acredito que, por já ter vindo do pai dele, do meu avô, ele queria que eu seguisse a profissão dele. Tradição. Né? Tradição. Mas eu não queria, porque eu gostava mais da parte das letras, de ler, enfim. Você queria mais pra sua vida. Eu queria, né? Você queria descobrir o mundo. exatamente. Pra você aquele mundo era muito pequeno. Muito pequena, a cidade muito pequena, entendeu? Enfim, eu sabia que eu não ia ter oportunidade de desenvolver o trabalho de jornalista, mesmo que eu me formasse ali. Eu tinha que ir pra uma cidade grande. Claro, até porque tudo ali pra você era muito pouco, né? Exatamente. Você vislumbrava algo muito maior. Então a cidade não ia conseguir te Não oferecer oferecia. e você iria se tornar uma pessoa frustrada porque você não ia conseguir alcançar o seu objetivo. Você tinha que ter realmente muita coragem, ser guerreiro para chegar aos 17, 18 anos e enfrentar e bater pé firme e falar, não, eu vou para a cidade grande e eu vou arriscar e eu vou vencer. Porque é um tiro no escuro. É um né? tiro no escuro, mas aí que tá, você tem duas opções, ou vai, porque senão você tem que se conformar com a tua vida, né, enfim. Você chegou a pensar em desistir alguma vez nesse período? Nunca, porque eu sempre tive, sabe, eu vou ser um jornalista, eu preciso, não sei como, de qual forma, mas eu preciso tentar chegar onde eu quero, enfim. E para chegar onde eu quero, eu tenho que tentar, não tem outra alternativa. Eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém para me ajudar, falar, olha, eu conheço tal pessoa para te colocar para trabalhar ali ou lá, não conhecia ninguém. Então, todos os lugares que eu entrei, foi por mérito próprio, enfim, graças E a aí você estava trabalhando, você contou que estava trabalhando, você tinha que arrumar um trabalho, um emprego para poder pagar a sua faculdade. Sim. E aí você saiu do jornal, você ficou pouco tempo lá, você saiu do jornal, o que você foi fazer? Então, eu já comecei a fazer o estágio na Jovem Pan. Aí que acabou entrando nas celebridades, porque meu primeiro estágio foi na área de entretenimento, enfim, no Vírgula. E lá nos escrevemos de celebridade, de ator, atriz e tal, e cobria muita festa, saía, sempre trabalhava mais à noite do que durante o dia, que cobria muita coisa. Cobria assim, com o microfone na frente da Microfone, câmera, bloquinho, entrevista, né, enfim, e escrevendo, né, hoje em dia já mudou tudo, né, com o iPhone lá já grava. Eu já carregava o bloquinho, decupava aquele gravador grande, enfim. Ai, que legal. Hebe, abre a bolsa, Hebe. Vamos ver o que tem na bolsa da Hebe. A Hebe mostrava, não sei o que. Ficava na porta da balada esperando o artista sair bêbado pra gente falar. Agora saía a melhor entrevista. Porque aí, né, sai soltava tudo. E no outro dia eu tava lá, 9 horas da manhã, quase dormindo, mas tinha que estar lá pra escrever. É dura essa vida, né? Não, a Era. gente pensa que é uma festa, mas não é não. Não, nem todo mundo. É editora da Vogue, né? Que só vai, senta na primeira fila com óculos escuros. E assiste Depois de cada 6 meses, escreve alguma coisa. A gente tem que ir à noite, no outro dia eu tava... mas não é fácil não. A sua avó, você sempre falou que a relação sua com a sua família era sempre muito próxima, e eu sei que a sua avó, ela representou um papel muito importante na sua vida. Quem foi a sua avó para você? Bom, a Dona Maria, né, Dona Mariquinha, ela praticamente é minha segunda mãe, né, enfim, ela também me criava, porque minha mãe trabalhava, ela ajudava a olhar de mim, das minhas irmãs e tal, e ela sempre me incentivou. Coitada, ela nunca teve muito estudo, nada, enfim, uma pessoa muito simples, e ela sempre incentivou, olha, você tem que fazer o que você gosta, enfim, se o seu pai quer que você vá trabalhar com ele e você não quer, você tem que achar uma forma de você fazer o que você quer. E eu até fui fazer um curso técnico
Antes de fazer jornalismo, eu me formei em técnico em informática industrial e em eletrotécnica. Gente, que curso é esse? Fui fazer curso técnico, sabe? De cabeamento de rede. Porque eu falei, a única forma... Exatamente, eu falei, essa forma aí que eu não preciso ir lá trabalhar com meu pai, que sabe uma coisa. E eu fui fazer lá. Nunca me imaginei subir num transformador fazendo fiação. Mas eu fui e fiz. E foi muito importante que foi lá, fazendo isso, que eu tinha mais contato com uma cidade maior, porque eu saí de lá de Vinolândia e fui fazer isso em Mococa. Mas tudo incentivado pela minha avó. Minha avó falava, não, você vai fazer e tal. Então, quando eu cheguei a São Paulo, eu comecei a fazer a faculdade de jornalismo e tal, a minha avó sempre me dando apoio. Infelizmente, quando eu estava no segundo ano, né, ela desencarnou e tal, e foi muito difícil para mim. Eu sou espírita, né? E eu não era na época, né? Tenho formação católica, toda a minha família tem formação católica. Então foi muito difícil na época para entender como é que aquilo, eu sofro muito, enfim. E eu acho que foi por isso que eu acabei entrando pelo espiritismo, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Eu fui pela dor. E, enfim, hoje eu tenho certeza absoluta, né? Porque eu tive provas até físicas, né? De que minha avó está muito feliz e que ela viu, que esse era meu medo, né? Minha avó não me veio com o meu diploma na mão e tal. Mas hoje eu sei que ela viu, me acompanha, me ajuda, enfim. Tá aí te protegendo. Sempre, enfim. Isso. São experiências que nem você fala, né? Se não é pelo amor, é pela dor. Isso é tanto no lado da religião, quanto no lado de relacionamento. A gente está sempre aprendendo, né? Sim. A vida é uma eterna mutação e sempre uma evolução, sempre correndo atrás para poder aprender. Você amadureceu, no final das contas, você foi forçado a amadurecer à força quando você veio para São Paulo. Isso você considera que foi bom para você? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque eu vejo colegas meus que se entregaram ao sonho, de deixar o sonho de lado para continuar vivendo a vida com segurança, porque muitas vezes você tem aquela coisa, olha, tem um trabalho que me deixa seguro, estável, aquele outro que não sei o que vai dar e tal, mas pode ser que dê bem, né? E eles preferiram aquele trabalho, enfim, e eu agora, né, voltei ao Brasil agora essa semana, encontrei com alguns deles, assim, não critico de forma alguma. Enfim, são escolhas, São escolhas, eles escolheram e eu escolhi, então às vezes eles me olham um pouco assim, eu falo, gente, não me olhe assim, porque eu não quero que você me olhe de baixo para cima e eu de cima para baixo, porque eu não vejo assim. Nós só seguimos caminhos diferentes, continuamos iguais, entendeu? Só que eu fui para um lado e vocês ficaram em outro. Enfim, Eu sempre falo, e eu sinto isso também, que quando a gente segue, quando a gente persegue o nosso sonho, quando a gente acredita e faz aquele movimento no sentido da nossa intuição, a gente e o coração te diz sim, é sempre o caminho correto. Então o fato de você hoje encontrar com seus amigos de anos atrás, você seguir o seu coração e eles seguiram a razão, existe realmente um espaço aí, né? Uma lacuna. Exatamente. Porque o seu coração hoje vai bater muito mais feliz porque você está fazendo uma coisa que você ama, aquilo que você acreditou, o teu amadurecimento, as suas experiências te trouxeram muito mais, um resultado muito mais positivo do que a experiência que eles estão passando, né? Que muitas vezes é aquela coisa assim, tá preso, tá amarrado, queria mais, mas no momento certo recuou, ou com medo de investir, ou com medo de correr atrás, ou com medo do que encontrar pela frente, né? Às vezes a pessoa prefere permanecer na zona de conforto. E eu acho que se antes eu pensava assim, bom, eu sou jovem, eu posso, se não der certo essa escolha, eu posso mudar. Hoje em dia eu penso assim, bom, já não sou mais jovem, mas mesmo assim, eu já não tenho tanto tempo, mas então eu tenho que tentar, porque pode ser que dê certo. Então, tanto lá quanto cá, eu acho que sempre tem que estar tentando uma coisa diferente. Né? É isso aí mesmo. Eu quero aproveitar esse momento e quero agradecer a Ecos, é a primeira empresa cosmética 100% natural. Ecos, o poder da natureza em suas mãos. Obrigada, Juliana, pelo apoio, obrigada, Ecos, pelo apoio. Bom, Rodrigo, você entrou na faculdade, as suas despesas aumentaram consideravelmente. Como é que você administrou isso? A sua família conseguiu te ajudar em alguma coisa ou você continuou correndo atrás? Bom, a minha mãe, ela praticamente abriu mão, ela trabalhava numa escola pública, né? Ela praticamente abriu mão do salário dela por 2 anos, assim, mais de 2 anos até,
para me ajudar. Então ela pegava todo o salário dela e mandava para mim. Isso daí ela renegou totalmente a vida dela, ela trabalhava para me ajudar. Eu trabalhava daqui, ela trabalhava de lá, porque como eu vinha do interior, tinha um gasto extra, que era o aluguel. Porque eu não morava em São Paulo, eu não tinha os meus pais Não é aqui. só aluguel, alimentação também, Alimentação, né? Porque quando você está na casa da sua mãe, você está comendo lá, você tem onde dormir. Exatamente. Então você tem uma série de despesas aqui que são muito maiores além da faculdade. E daí a partir do segundo ano eu já entrei com um pedido de bolsa, né? Porque não dava para manter a mensalidade da faculdade, mais aluguel, mais comida, mais tudo, enfim. Então eu entrei com pedido de bolsa e graças a Deus eu consegui. Eu também acho que foi outra graça que eu alcancei, porque era muito difícil. Mas não é graça, é esforço, é foco, é determinação. Coisa que hoje em dia eu acho que falta muito nas pessoas, entendeu? Determinação, é você querer, você correr atrás, independente da maneira como você faça, é você ter garra, você ter fé e acreditar em você mesmo. Sim. Né? E você acreditou em você, e você correu atrás e conseguiu. Sempre, sempre. E se eu tenho uma coisa que eu sempre digo para os meus amigos hoje é: nunca dê seus sonhos para trás, sabe? Vá, tente, não deu certo, tente de novo, por que não, entendeu? O que vai acontecer? É o motivo do plano B estar aqui, ter nascido justamente para falar sobre os sonhos, sobre as realizações, sobre as tentativas, né? Você conseguia visitar sua família sempre? Não conseguia, porque são mais 5 horas de viagem, né? Enfim, bem interior de São Paulo. Então, e também custava caro, né? Então, você não se sentia muito sozinho, não? Muito, foi muito difícil. Batia a solidão? Muito difícil, principalmente nessas datas mais chatas, Natal, aniversário de mãe, de pai. Se você estava de férias na faculdade, mas você estava trabalhando? Eu estava trabalhando, então sempre tinha uma coisa, tinha outra, né? Enfim. Mas eu acho que graças a Deus a gente conseguiu da melhor forma possível manejar isso, enfim. Eles também não conseguiam vir pra cá porque eu morava num lugar tão pequeno que não dava pra acomodar 2 pessoas, então não tinha nem como receber a minha mãe, coitada. Pra administrar isso, então você acha que a garra que você tinha pra vencer era maior do que a saudade? Com certeza, senão eu podia ter continuado lá, vivendo ao lado deles, enfim. E eu acredito que desde quando eu saí da minha casa e vim morar em São Paulo, que eu tinha uma distância física entre a minha família e eu, nós nos aproximamos muito mais. Porque quando você tá junto, às vezes você não valoriza. Porque tá aqui todo dia, você tá vendo, não preciso falar hoje eu te amo, mãe, muito obrigado, não sei. Quando nós estamos afastados, o pouco tempo que você tem junto, você não quer largar, você sabe? Então aquilo te aproxima muito, é uma coisa impressionante. Melhora a qualidade de relacionamento. Eu falo pra minha mãe, eu falo, se a gente tinha alguma briguinha, alguma coisa com meu pai, hoje em dia, como mudou? Porque fica mais saudável, né? Muito mais, é fantástico. Hoje você mora fora. Quando foi que você resolveu se mudar para o exterior? Me conta essa história. Foi no meio de 2008, em junho de 2008. Eu trabalhava na Rede TV, eu já estava... O que você fazia na Rede TV? Eu era roteirista na Rede TV, eu fazia roteiro, enfim, produção e a redação do programa, né, do TV Fama. E eu estava com um trabalho estabilizado, não tinha nenhum problema, estava progredindo, enfim, dentro do possível do programa, estava progredindo. Só que eu pensava, gente, como que eu vou, sabe, dar um passo a mais, sair, enfim, porque eu não via muita perspectiva, não só pela emissora, mas mesmo que eu fosse para outro canal ali, não dava. Então eu peguei e falei assim, bom, eu queria muito ser fluente no inglês, enfim, eu já arranhava um pouco italiano, eu falei, por que não tentar? Eu tinha uma amiga minha que já tinha viajado, estava fazendo intercâmbio em Dublin, né, na Irlanda, eu falei assim, olha, por que não largar tudo? Agora que eu já tenho um apartamento, já está mobiliado, está tudo bonitinho, tem um trabalho, tem aquela vidinha, sabe aquela vida que você vai pro trabalho, volta, eu falei, gente, aí já vira monótono, vai ter que ser de bom mais uma coisa. Outro obstáculo para vencer. Um outro estilo, você precisava de mais. Exatamente. Ou seja, eu preciso sempre um desafio, sempre para poder te mexer, te movimentar para frente. Porque senão você fica estagnado, né? Eu falei, gente, porque tem gente que não pensa assim, né? Se acomoda, fica já feliz. Consegui, estou feliz do jeito que eu tô. Eu não consigo entender. Como, gente? E tem gente que precisa sempre de um desafio para se sentir vivo, né? Esse é o meu caso. Eu falei, não dá. Eu tinha terminado a universidade, fazia 2 anos. Eu falei, por que eu faço uma pós-graduação? Porque parado não dá pra ficar. Pós e tal. Então eu falei assim, não, por que não fazer a pós no exterior, então?
E por que você escolheu a Europa e não os Estados Unidos? Bom, eu gosto muito da Europa, né? Porque cultura, enfim, eu acho fantástico a Inglaterra, eu amo, e porque eu também queria fazer minha cidadania italiana. Então eu falei, bom, então vamos juntar o útil ao agradável, eu já vou para a Itália, faço a minha cidadania, que é o que vai me manter na Europa, ou não, né? Eu não sabia se ia dar certo ou não, eu não tinha ainda nada certo, né? Então, arriscando. Eu tava arriscando mais uma vez, assim como eu vim do interior para São Paulo, eu já tava dando eu peguei um ônibus, agora eu vou pegar um outro que voa, né? Para cruzar o céu. Então eu fui para lá, eu fui para Itália, eu fui para Portugal, na verdade. Eu tinha, por conta de eu trabalhar na Rede TV, eu conhecia o João Kleber e tal, eu falei, bom, vamos tentar, porque ele está trabalhando na Record Europa, quem sabe ele tem um estágio para mim ali, eu consigo fazer alguma coisa. E daí fui, e de fato eu fiz um estágio ali na Record Europa, eles acabaram gostando de mim, né, porque eu já vinha com aquela coisa de como fazer o programa aqui no Brasil, aquela coisa a gente também mandava... O nosso conteúdo era um conteúdo de uma empresa brasileira para brasileiros, não só brasileiros, mas para a maior parte do público brasileiro que morava na Europa, África, enfim, chegava até na Ásia o nosso conteúdo lá. E eles gostaram do meu trabalho, da forma como eu fazia, como que eu liderava a equipe, ali eu acabei ficando como produtor executivo. E foi por 1 ano e meio, enfim, depois de 1 ano que eu estava trabalhando ali, eu falei, gente, e a minha pós? Eu vim para cá pensando em fazer meu mestrado, né, enfim, começar com a minha pós. Já comecei a minha pós, aí eu falei, vou fazer uma coisa diferente agora, vou sair um pouco do jornalismo e fazer relações internacionais, que eu gosto muito, né, dessa coisa de viajar, e daí, não estou dizendo que relações internacionais é só viajar, muito pelo contrário, é resolver pepino, né? E que pepino, né? Mamma mia! E aí acabei fazendo, entrei em Lisboa para fazer na Universidade Nova de Lisboa, Relações Internacionais. Depois de 6 meses eu já vi a possibilidade de ir para a Itália fazer uma pesquisa na Itália, e já fui para a Itália, já emendei minha pesquisa na Itália, já gostei da Itália, não queria voltar mais para Portugal. Agora que eu te perguntar uma outra coisa. Era um desafio sair daqui e se arriscar na Europa. Sim, mas você tinha um desafio maior ainda, que era a língua. Você administrava bem o inglês quando você se mandou daqui para lá? Nada. Não? Nada. Falava o básico, sabe aquele básico do básico? The books on the table? Exatamente. E você foi embora para estudar sem falar inglês? Exatamente. Porque eu falava assim, gente, como que um jornalista pode, não fala inglês, entendeu? Sabe? Ou se fala o mínimo, tem que estar fluente, entendeu? Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Eu falava um pouquinho de italiano e eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu, na Itália, se fala italiano, e eu fui aperfeiçoando meu italiano, fui fazendo curso ali e tal, cheguei a um nível que eu já até podia dar aula. Lá na Itália, enfim, eu morava em Firenze, né, em Florença, e eu falei, mas eu quero o meu inglês, enfim, agora daqui da Itália eu não vou pra Espanha, enfim, eu dei uma passadinha na Grécia, morei na Grécia um tempo lá, que eu foi assim, também mais uma vez eu fui sem nada planejado, fui para passar uma semana, já fiquei 3 meses trabalhando para juntar dinheiro para ir para Inglaterra. Não, mas como é que é isso? Você saiu da Itália, aí você foi para a Grécia para passear. Porque para ir para Inglaterra, mais uma vez sem nada em vista, entendeu? Sem trabalho, sem nada, sem casa para morar, sem nada, você precisa chegar com um pouco de dinheiro. Inglaterra era seu sonho? Era meu sonho. Seu objetivo? Era meu objetivo, era meu objetivo. Então os outros foram passagens. Meios, exatamente, para poder chegar até lá. Porque talvez eu pudesse diretamente, mas eu precisava passar pela Itália por aquele estágio antes, porque é ali que eu fiz a minha cidadania, ali que eu regulamentei a minha situação na Europa, né? Porque até então eu tinha visto de trabalho, essas coisas, tinha que ficar renovando, aquela coisa, eu sabia que tinha um limite, não dava, eu não era um cidadão europeu. Então aquela passagem pela Itália foi para deixar tudo certo, né? Fazer a documentação, cidadania, passaporte. A partir de agora, nós temos mais de 25 países aqui para explorar. Então, o mundo é ali, né? É ali. Então, pelo menos o velho mundo vai ser ali. E, então eu falei, bom, como era Inglaterra, eu falei, mas para ir para Inglaterra, eu estudava mais na Itália do que eu trabalhava. Então eu tinha uma pequena bolsa de Erasmus, eu trabalhava ali também. Mas eu falei assim, olha, preciso de uma grana a mais para chegar lá, porque a Inglaterra, você bem sabe, né, a libra esterlina lá em cima, que é muito caro, enfim. Então aí eu juntei uns amigos meus e falei, vamos para Grécia, né, a gente pode conhecer Atenas e tal. E como era verão, aquela coisa do trabalho de verão, né, vamos ver se a gente consegue alguma coisinha, um garçom, trabalhar com alguma coisa. E nos jogamos, né? Cheguei lá em Santorini, nada.
falava nada de inglês, só falava um pouco de italiano e português, que não adiantava de nada ali também, que eles falavam grego. Falavam grego, você não ia resolver nada. Eu aprendi 3 palavras em grego ali, uma era o número 10, que era pena, sabe? Água, que era Nero, e não tinha. Não era nem o básico. Bom dia, só não dá pra sobreviver ali com isso, tinha que ter o inglês. Aí nós fomos pra Santorini. Eu lembro que uma amiga minha, eu comecei a pesquisar trabalho, né? Falei, gente, eu tenho que achar trabalho urgente, é pra amanhã o trabalho, não é nem pra semana, é pra amanhã, porque o dinheiro acaba no final da semana, a gente tem que se mudar aqui do rosto, né? E minhas amigas também procurando trabalho. E daí, minhas amigas, elas já moravam na Europa já fazia um tempo, então elas já falavam inglês, pra elas era mais fácil administrar aquilo. Aí eu achei o trabalho num bar de uma piscina, eles precisavam de alguém fazer coquetel lá, enfim e tal. E aí eu já fiz um currículo, sabe, não recomendo, mas enfim, a gente acaba fazendo isso. Fiz um currículo totalmente falso, né, fake. Já trabalhei em tanto bar, você fazer coquetel, você sabe abrir uma garrafa. Mas é o jeito que você arrumou de se virar, porque você precisava sobreviver. Não tem então são os pulos do gato, é o plano B. Exatamente. É sempre um plano B, a gente tem que ter um plano B sempre guardadinho ali na manga. Tem que se virar. Então são as alternativas que a gente acaba encontrando para sobreviver. E se não for aquilo, e eu também não queria por um caminho, né, torto, eu falei, pelo menos assim. E aí fui na entrevista de emprego lá nesse hotel, um hotel 5 estrelas, todo chique, uma piscina maravilhosa lá. E eu falei, gente, esse cara vai me entrevistar em inglês, não sei falar nada. Deixa minha amiga Patrícia. Falei, Paty, vamos comigo, porque você vai ter que traduzir o que o cara tá falando pra mim, porque eu não sei, né? E daí foi a coisa mais bizarra da minha vida, porque eu sentei na frente do cara, assim, tava me entrevistando, a Patrícia sentou do lado, ele perguntava pra ela perguntava em português, eu respondia em português, ela respondia em inglês. E mesmo assim você achava que você ia conseguir emprego? Ele gostou do meu jeito, sabe? Eu acho que do jogo de cintura, entendeu? Porque apesar da barreira da língua, ele sabia que eu era uma pessoa que talvez fosse dar jeito no negócio ali pra movimentar o bar dele, que era isso que ele queria. E, de fato, acabou dando certo. Até que eu saí dali falando um pouquinho de inglês, que aí você vai aprendendo, né? Um pouquinho, né? A pessoa fala, você tem isso, tem aquilo. Você tinha? Eu tinha o quê? 28, 29. Por aí já não era tão novinho, né? Mas falei, cara, é o que tem pra hoje, ou é isso, então não vai ter... Bora arriscar, né? Ai, gente, cada complicação que eu passei ali, meu Deus do céu, eu lembro uma turista, uma americana, ela chegou desesperada, achou o filho chorando, o marido, não sei o que, ela falava, gente, não sei o que, e ela falava que tinha caído e tal. Eu falei, gente, mas o que? Eu não entendi, eu feliz, tudo bem, né, eu feliz. Ela falou, não, sabe, I'm not happy, sabe? Eu falei, gente, o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu vou te mostrar, né? Vem comigo e tal, né? Aí eu fui lá no quarto dela, um espelho gigante, devia ter uns 3 metros, um espelho gigantesco de patinho desabado em cima de uma jacuzzi, tinha caco, sabe? Tinha quebrado tudo. Aí eu vi o pânico dela, porque podia ter alguém naquela banheira. Eu falei, Jesus Cristo, e o que eu faço agora? Eu tava sozinho. Enfim, mas com todas esses percalços, né, você vai aprendendo e vai indo e tal. Eu juntei, porque o meu plano ali, eu sabia que eu não ia morar em Santorini, apesar de ser aquela coisa maravilhosa que é. Eu não ia morar ali por muito tempo, era mais para juntar o dinheiro para poder ir para a Inglaterra, e foi o que eu fiz, né? Você acha que todo o trabalho que você teve para chegar até lá, você acha que o seu sucesso estava instalado de fato na Europa, por isso que você acreditou tanto que o seu lugar era ali? Olha, você sabe que muita gente me pergunta isso, você voltaria para o Brasil, você, né, como que você vê Londres e tal? Eu acho que sim, eu acredito muito em destino, sabe, enfim, que as coisas já estão mais ou menos... E eu sempre via Londres, enfim, que lindo, desde os soldadinhos, da rainha, não sei o quê. E eu achava que era ali, para eu chegar ali tinha que ter uma via, então foram esses caminhos que podia ter sido por outros países e tal, mas não dava para ir direto. Mas eu acho que já estava destinado para alguma coisa dentro de mim, falava, não, é lá que você tem que ir, é lá que você vai ficar. E é lá que você é feliz? E eu sou muito feliz, graças a Deus. E hoje você está bem estabelecido? Você consegue ajudar os seus pais agora? Você se sente na obrigação de dar para eles de volta aquilo que você recebeu deles? Sempre, Jaque. Sempre, desde o início. Eu não comento isso agora, minha mãe já tá sabendo, né? Mas eu tenho isso como meta de vida, sabe? Muita gente tem, comprar um carro, não sei o quê, fazer uma casa. A minha é ajudar os meus pais, porque tudo que eles fizeram pra mim, sabe? Enfim, infelizmente, os pais não são pra vida toda, né? E eu acho que enquanto eu tô aqui que eu posso,
eu vou ajudá-los, enfim, e eu ajudo eles todo mês, eu ajudo. Assim, minha mãe fala, não, guarda pra você. Você já está estruturado hoje e você Sim. você tem condições para isso. Sim, sim. Então voltar pro Brasil você não volta mesmo, você vem só para passear. Venho pra passear, pra comer coxinha, aproveitar esse sol maravilhoso. Você tem um plano B na sua vida, assim, pro futuro? Você pensa em alguma coisa no seu futuro ou você pretende continuar trabalhando com jornalismo a vida inteira? Eu gosto muito do jornalismo, se bem que com a idade vai chegando, a gente vai mudando, né? Enfim, o jornalismo, ele sempre foi minha paixão. Talvez eu acho que se agora eu pretendo fazer isso no futuro muito breve, é sair um pouco da área de celebridades e ir para uma coisa mais de turismo, entendeu? Uma coisa mais... Porque eu gosto de celebridade, a gente acaba tendo, né, aquela bagagem de saber... É um mundo dinâmico, né? O universo é bem dinâmico. Mas vai chegando uma certa idade, você vai falar, gente, eu já não tenho mais vontade de ir pra noite, de ir pra festa, de continuar, sabe, vendo artista, fazer tapete vermelho, ficar lá esperando. Outro dia eu fiquei esperando lá fui 4h30 aqui em Kardashian. Ela e a irmã dela vieram de Los Angeles no lançamento lá, uma chuva, e eu lá do lado de fora da balada. Eu falei, gente, não dá mais, eu não tenho mais idade nem saúde pra isso, não dá. Por isso que eu tô te perguntando se alguma vez você já pensou num plano B, porque esse ritmo de vida chega uma hora que você se esgota, né? Já. Fala assim, não, eu tô esgotado, eu penso em alguma coisa mais pra frente. Já. A única coisa que eu fico agora, até o meu flatmate lá em Londres, ele falou assim, você não tá pensando em se mudar tão breve não, né? Eu falei assim, não sei, eu já tô olhando agora pra Miami, porque ela tem umas coisas legais. Eu falei assim, pelo amor de Deus, Rodrigo, você precisa de uma parede pra pôr seus quadros, entendeu? Você tem as costas, né? Você tem as nas costas, você não pode pensar que ela tá voando. Mas não é, você não fica monótono, né? Fica sempre aquela vidinha, aquela coisa, então... Você é uma pessoa do mundo mesmo, né? De fato é uma pessoa do mundo, você nasceu para correr o mundo e é isso que te faz feliz realmente, né? Você me falou aqui que você é espírita. Sim. Você acredita que Deus sempre te estendeu a mão e te colocou no caminho que você deveria ir? Sempre teve Deus ao seu lado? Eu acho que sim, Jaque. Principalmente direcionando, entendeu? Sabe? No caminho certo, porque... não é novidade para ninguém, que a vida é tão cheia de oportunidades, né? Enfim, você pode ir por aqui, por ali, por lá, enfim, tem um caminho tão curto que te dá aquela ilusão de que você vai chegar ali. E eu acho que é Deus, enfim, a minha avó, que, sabe, sempre me guia, que eu acho que me faz seguir no caminho certo, mas eu acredito nisso, enfim, e é isso que é o que me mantém, né? Enfim, porque... Às vezes eu vejo as pessoas, eu vejo as pessoas falando assim, olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito em aquilo, eu respeito. Mas por outro lado eu falo, gente, como você tá vendo, sabe, desde quando o sol nasce, essa coisa louca, tudo que acontece todo dia, uma vida, sabe? E as pessoas falam, eu não acredito, como não? É uma energia que tá aí, tá movimentando tudo, né? Essa energia, alguns colocam o nome de Deus, outros colocam o nome, sei lá do que, do que quiser, mas todo mundo entende que existe uma energia que movimenta. Exatamente. E o universo sempre conspira a nosso favor, desde que nós estejamos disponíveis para observar as mensagens que vêm, né? E sendo positivista, porque esse é meu lema também, sabe? Olha, tem a possibilidade de dar errado, mas também tem a possibilidade de dar certo. Ou por que não tentar, né? Por que não tentar, entendeu? Pelo menos você vai saber, ou não você já tem, vamos tentar o sim, exatamente. né? E eu acho aquele sentimento de por que eu não tentei? Ai, isso é... Ai, aquele é terrível, gente. Vai te corroer pro resto da vida. Vai corroer, porque às vezes você fala, olha lá, tá vendo? Poderia, essa palavra, essa condicional, eu falo, não. Ele tentou, então eu vou tentar também. Então a sua história, de fato, é uma história grande, é uma história rica e é uma história poderosa, porque você se apoderou do seu destino e trouxe para você a felicidade, a vitória, as conquistas, porque você acreditou em você acreditou que o universo conspira a seu favor, você acreditou em Deus, você acreditou na energia, você acreditou principalmente em você. E isso daí eu acho fantástico. O meu livro, que eu quero te presentear, ele foi dele que nasceu esse programa, o Plano B, porque vem falar sobre as vitórias. Então eu quero te dar de presente, leia com carinho. Esse livro daí... Eu já ouvi falar muito, inclusive a minha mãe... Olha, você pode achar que é mentira, mas é verdade. Esse livro, ele teve uma parcela muito grande assim, na recuperação da minha mãe, sabe? É mesmo? Na depressão da minha mãe. E ela leu e gostou? Ela leu e gostou muito, diga-se de passagem,
porque eu não li, eu vou ler agora, mas pelo que ela me disse, ela é um exemplo de superação, de você não entregar os pontos, quando você tem tudo para entregar, sabe, que tudo tá dando errado, você sabe, e você não entregou, entendeu? Não. Você nunca entregou, entendeu? Talvez você, no começo, não acreditasse que você pudesse, sabe, superar tudo aquilo, mas você um dia acordou e falou, não, eu posso dar a volta por cima e eu vou dar, e por que não? Porque a depressão hoje em dia é uma doença que ela atinge tanta gente, muita gente nem sabe que tem, que sofre com aquilo, que às vezes trata de outras coisas, como foi o seu caso no começo, né? E às vezes ela não sabe como sair daquilo, enfim, às vezes se entrega só pro remédio e muitas vezes a família, Rodrigo, nada. A família não faz, e essas pessoas se tornam vítimas da família, porque a família não acredita na doença e não acredita. Eu já escutei, inclusive, gente falar pra mim, vai lavar um tanque de roupa suja que passa. E não é por aí. Então, é uma coisa assim muito séria. E daí nasceu esse programa que eu tenho o maior amor do mundo, e os meus convidados, eu quero sempre abordar o lado de trás, entendeu? Então eu quero entrevistar sempre artistas famosos, artistas anônimos, mas sempre com uma história de superação, de vitória, de tentativas, de superar obstáculos, entendeu? E a sua história para mim foi extremamente enriquecedora. Eu tenho certeza que os meus internautas também adoraram, porque tudo que vem para agregar, para elevar, para construir, é o que eu quero trazer. Porque eu acho que as pessoas estão deixando de pensar nelas e deixando de acreditar nos seus próprios sonhos por conta dessa loucura que a gente vive hoje em dia. Rodrigo, muito obrigada por você ter vindo. Você é um querido. Muito obrigada mesmo. Sabe? Foi um prazer muito grande ter você comigo. Prazer foi meu de estar aqui. Incomensurável. Obrigada. E o Plano B fica por aqui. Um beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau. A Ecos traz um novo conceito em cosméticos, sempre com um olhar no futuro. Tem como objetivo oferecer produtos inovadores, ecologicamente corretos e que causem um menor impacto ambiental. Sua base termoecológica não contém substâncias nocivas ou que provoquem irritação, conseguindo atingir as camadas mais profundas da pele. Rica em ômega 3, possui ingredientes de origem vegetal e matérias-primas com selo EcoCert. Não é testada em animais e aprovada por gestantes. Ecos, o poder da natureza em suas mãos. Há mais de 30 anos proporcionando saúde e bem-estar a seus clientes, a clínica Beauty Smile oferece muitas possibilidades para que você encontre o sorriso que procurava. Implantes, aparelhos ortodônticos de última geração, substância botulínica e as famosas lentes de contato estão aqui te esperando. O Dr. Wagner Calmon, responsável pela equipe médica, também é responsável por muitos sorrisos famosos que você já viu na TV. Cuidar dos dentes e da estética facial são especialidades dos profissionais desta clínica. Sorria como os artistas na Beauty Smile. Oi? Alô? Problema de áudio, gente, o programa ao vivo é assim mesmo. As nossas histórias, as histórias que eu procuro contar aqui no Plano B, são sempre histórias de superação, histórias de vida, histórias que façam você pensar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na sua vida e o que você pode fazer para melhorar. Vai entrar agora uma entrevista muito bacana que eu quero fazer com a doutora Cassandra Palpério. Ela é endocrinologista, metabologista e coach em emagrecimento. E ela vai falar um pouquinho sobre essa questão da obesidade relacionada com o câncer. Tudo bem, Cassandra? Tudo jóia, Jaque. É um prazer estar aqui no seu programa. Muito obrigada. Só eu que agradeço a sua presença, porque porque nós temos muito a ganhar com a sua presença aqui. Cassandra, eu acho que o assunto que a gente vai abordar é de extrema importância e curiosidade de muita gente. Sim. Segundo o IBGE, mais de 50% da população está acima do peso. E 15% das crianças e adolescentes também. Então, é uma situação para a gente se preocupar, né? Sim. E qual é o principal índice, qual é o principal motivo para esse índice ser tão alto?
Então, já que você vê que é um número bem grande, né? Opa. Quando mais de 50% da população está acima do peso, que é normal, né? Então, às vezes, uma pessoa está um pouquinho acima do peso, ela nem se enxerga como acima do peso. Porque, para ela, obeso é um obeso mórbido, né? Então, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é a obesidade, até para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. Então, o excesso de peso, ele é caracterizado por um excesso de acúmulo de gordura, né? A gente tem vários métodos para fazer o diagnóstico do excesso de peso. Então, o mais comum, mais utilizado é o índice de massa corporal, que a gente utiliza o peso em quilo dividido pela altura ao quadrado, né? Esse índice de massa corporal, quando ele está acima de 25, ele é considerado sobrepeso. Acima de 30, obesidade grau 1, acima de 35, grau 2 e acima de 40, obesidade mórbida, tá? Então, esse número a gente vê que ele só está crescendo no mundo todo. E por quê, né? Então, vem a questão do estilo de vida moderno, né? O que a gente vê hoje é o quê? As pessoas se alimentando de uma forma industrializada, né? Com alimentos ricos em açúcar, gorduras saturadas, pobre em vitaminas, fibras, sais minerais. Vai a coisa muito mais pelo sabor do que pela qualidade, né? E também o que é fácil, né, Jaque? Então, o alimento industrializado, ele é fácil, ele é barato e ele é gostoso. Então, junta tudo, né? Fora isso, tem a questão do estresse, né? Que hoje é muito comum. Compulsão alimentar, ansiedade, as pessoas não têm mais tempo. A falta de sono. Então, junta tudo isso, né? Então, a gente vê o que está acontecendo. O excesso de peso no mundo todo. Tá? E isso está relacionado diretamente com a questão do câncer? Sim. Antigamente, a gente acreditava que a célula gordurosa, a única função era acumular gordura. O tecido adiposo, ele tem muito mais função. Ele é um tecido que ele é pró-inflamatório, ele produz interleucinas, fator de necrose tumoral, fatores de crescimento celular, produz hormônios como a insulina, que é o hormônio que forma tecido, a leptina, estrógeno, né? Então, ele produz vários hormônios e produz todo um processo inflamatório. Então, imagina que tudo isso, né, favorece o crescimento celular, formação de neovasos, novos vasos, e dano celular, dano no DNA. Ou seja, tudo que precisa para a formação de uma célula maligna, né? Então, a obesidade está, sim, associada com vários tipos de câncer. Em torno de 5, né? Hoje são 13 que são diretamente associados à obesidade. Então, câncer de endométrio, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de fígado, câncer de vesícula biliar, estômago, intestino. Então, desde câncer, mieloma. Então, tem vários tipos associados. Câncer de tireoide foi associado diretamente à obesidade. Então, tudo por conta desse estado pró-inflamatório e dessa proliferação celular que a obesidade cria um terreno propício. É bem aquela história, né? A gente é aquilo que a gente come. Sim. É inevitável. Como nós estamos no Outubro Rosa, né? Eu já vim de rosa aqui, né? De laço e tudo. Eu também estava de rosa, eu tive que me trocar porque senão ia ficar as duas. Então, é um mês muito especial em que a gente faz muitas campanhas e está diretamente envolvido. Me explica um pouquinho mais como a obesidade, como essa alimentação errada, ela está relacionada diretamente com o câncer de mama. Sim, o que acontece é que o tecido mamário ele tem receptor para estrógeno, né? Então, só pra gente entender um pouquinho. Então, quando a menina entra na puberdade, o ovário começa a produzir o estrógeno. Esse estrógeno vai até a mama, as células mamárias, e atua no receptor, e esse receptor leva o crescimento dessas células mamárias, né? Isso acontece durante toda a vida reprodutiva da mulher. Durante a menopausa, a mulher para de produzir o estrógeno pelo ovário, então a mama entra em repouso, né? Ela acaba sendo lipossubstituída por tecido gorduroso, né? Então aquela mama, que é uma mama mais densa, que tem mais tecido glandular, é uma mama de maior risco.
O que acontece é que a obesidade, a célula gordurosa, ela possui uma enzima chamada aromatase. Essa enzima, ela converte hormônios produzidos pela glândula suprarrenal em estrógeno. E esse estrógeno, então, ativa as células mamárias. Então, isso pode ser durante a fase reprodutiva e pós a menopausa. Mas o câncer de mama na obesidade, ele está mais associado na pós-menopausa, tá? Então, você vê, a obesidade, ela aumenta tanto o risco de ter câncer de mama, como a gravidade do câncer de mama, que é um câncer mais agressivo, com maior chance de metástase e maior mortalidade. Tudo por causa das células gordurosas que acabam sendo, elas... Acabam sendo produtoras de estrógeno. Exato. E esse estrógeno atua na mama, de que forma? Levando à proliferação celular, né, que pode desenvolver, então, uma neoplasia maligna. Olha, eu quis chamar algumas mulheres do nosso grupo Superação Rosa para participar do programa. São mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama. Só temos uma que não foi diagnosticada, mas outras foram. E eu pedi que elas fizessem perguntas para você relacionadas com dúvidas que elas têm, né? Tá. Vamos lá, Rodolfo, me dá aí a primeira. Vamos ver o que ela quer saber. A primeira pergunta. Bom, eu acho que não está entrando aí, mas uma delas, que eu me lembro, ela estava querendo saber qual é o tipo de açúcar. Ela se tratou de câncer, ela está fazendo químio. Ela está em tratamento ainda, né? Tá. Ela está fazendo químio e ela quer saber quais os açúcares, que tipo de açúcar que é menos nocivo no caso de quem está se tratando. Na verdade, a gente vai falar mais adiante, né, sobre alimentação, mas assim, quanto menos açúcar, melhor, né? Assim, a gente sabe que a obesidade, ela está relacionada com o excesso de açúcar na alimentação. Então, quanto menos açúcar, melhor. Não é bem o tipo, mas a quantidade. Mas se ela puder preferir um açúcar orgânico, que tem menos química, é melhor. Se for usar o adoçante mais natural, que é o stevia 100%, ou a sucralose, que são adoçantes naturais. Mas eu acho que vale essa ideia de quanto menos açúcar, melhor. Tá? Até porque o açúcar, ele desenvolve células de gordura. Sim. Que pode prejudicar. Então, sim, de fato, a qualidade do açúcar, quanto mais natural, melhor. Bom, a primeira perguntinha já foi respondida. Com relação ao câncer de mama masculino, ele também tem alguma coisa a ver com hormônios, é só com gordura? Como é que funciona? Porque é uma preocupação, porque muitos homens, gente, eu fiz uma pesquisa aí, não como médica, mas mais como curiosa mesmo, porque eu sou bastante. E o índice é pequeno de Sim. câncer de mama nos homens, mas ele existe. Sim. E os homens não dão a devida importância para isso por conta da masculinidade deles. Sim. Então, acabam não se interessando em tratar ou acham que pode ser uma alergia, uma irritação, enfim, e pode ser de fato um problema mais sério. Como é que acontece, como é que se desenvolve o câncer de mama nos homens? Então, só 1% dos cânceres de mama acontece nos homens. Então, não é uma patologia em termos de câncer de mama que é tão frequente, né? A população masculina é menor, mas acontece. Inclusive, eu tenho um caso de paciente diagnosticado. Já passou por um na sim, sua mão. Sim. Então, o câncer de mama no homem, ele está associado com a obesidade também, junto com a genética. Ter uma história de câncer de mama no homem, na família, aumenta muito o risco de câncer na população feminina, da mesma família consanguíneo. Pode acontecer, então, pode. Câncer de mama masculino, trazer a genética para o feminino. Isso. Então, eu acho que vale a gente lembrar, né, os homens sobre essa patologia, né, que qualquer aumento de tecido na região mamária, né, eles devem procurar avaliação especializada, né, para excluir. A ginecomastia, que é o aumento de tecido mamário, né, no homem, ela ocorre na fase neonatal, né, de uma forma normal, quando o nenenzinho nasce, porque passa o hormônio da mãe para a criança. Sim. Na fase puberal é normal, porque durante essa explosão de hormônio tem uma maior conversão em estrógeno, que ativa a mama.
e na fase da senilidade, né? Já Certo. nos idosos. Mas é importante passar por uma avaliação, porque pode ocorrer sim o câncer de mama na população masculina e a obesidade aumenta bastante o risco. Tá? Lógico que a gente estamos falando sobre o câncer de mama, como outras doenças também, quando elas aparecem, nos assusta, né? E a primeira coisa que pode desenvolver na pessoa é a compulsão. No caso de um diagnóstico de câncer de mama, que é o nosso assunto de hoje, a pessoa ela pode desenvolver a compulsão, não pode? Sim, o que acontece, né? Imagina, diante de um quadro, né, um estresse desse, que é o diagnóstico do câncer, então a adrenalina aumenta muito do organismo, né? Então isso é uma situação de estresse muito grande. A adrenalina alta consome a serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade. E o cérebro ele vai tentar uma forma de se defender contra a baixa de serotonina, porque senão a pessoa entra em depressão. Então ele busca a serotonina onde ele sabe que existe, que é o carboidrato. Então, nessas situações de estresse, é muito comum as pessoas buscarem um carboidrato como fonte de prazer, não como fome. Sim. Mas para deixar mais tranquila, calma. E pode gerar, sim, esse quadro de compulsão alimentar. O que vai gerar, consequentemente, a obesidade e de vai repente, piorar agravar o quadro. Prognóstico. Daí a importância dela procurar uma ajuda especializada para tratar esse quadro. Sim. Não só a ajuda para tratar a doença em si, o diagnóstico Sim. em si, como também o lado emocional dela completa, né? Gente, é sério, é porque é um efeito dominó, Sim. né? Uma coisa puxa a outra, e muitas vezes o quadro pode se agravar em função de uma insegurança, de um medo, né? Sim, e às vezes da falta de informação, né? Sim. Porque às vezes a pessoa recebe o diagnóstico de câncer de mama, ela vai passar por uma quimioterapia e é informado para ela que ela precisa se alimentar, né? Que ela precisa ficar forte, né? Ficar bem. E como ela não sabe se alimentar, o que ela vai? Ela vai comer quantidade, né? E isso pode piorar o quadro dela, né? Então, comer bem não é comer quantidade, é comer variedade, qualidade. Muito bom. Uma outra pergunta que eu acho que é muito interessante para as mulheres assim de meia idade, da minha idade para frente, é com relação à menopausa. Né? A menopausa também é um agravante, porque tem uma reposição hormonal aí que é indicado fazer. E essa reposição hormonal, às vezes, ela pode ser prejudicial, é isso? Então, como é que funciona o quadro do aparecimento do diagnóstico do câncer de mama na menopausa? Então, o que acontece é o seguinte, a gente viu, né, que o câncer de mama, ele está relacionado com a quantidade de estrógeno no corpo, certo, do hormônio feminino. Então, quanto mais tempo a mulher ficar exposta ao estrógeno, ou seja, ela vai ter maior proliferação dessas células mamárias. Então, maior risco dela desenvolver câncer. Então, assim, menstruar muito cedo, antes dos 12 anos, entrar na menopausa depois de 55 anos, a terapia de reposição hormonal, nunca ter engravidado, nunca ter amamentado. E, alguns centros consideram, como a Organização Mundial de Saúde, considera até o anticoncepcional oral como risco de aumentar o câncer de mama, a obesidade. Então, todos esses fatores, né, que você fica exposto ao estrógeno por mais tempo, aumenta o risco de câncer de mama. Então, não são para todas as mulheres, né, que têm a indicação de reposição hormonal. Quando ela é indicada, tem que ser observado através de mamografia o estado da mama. Uma das perguntas também que pediram para fazer para você é a respeito das amêndoas. A amêndoa batida, aquele leitinho, que quando bate, né, aquele suco, né, que fica da amêndoa, que aquilo dali é altamente benéfico para a saúde, né? Isso ajuda, é uma alimentação saudável para uma pessoa que está se tratando? Na verdade, é uma alimentação saudável, né, para quem está em tratamento, tratamento ou quer prevenir, né, o câncer de mama, é uma alimentação balanceada, né? A amêndoa, ela é rica em ômega 3. O ômega 3, ele é um antioxidante para o corpo, ele ajuda a formar o colesterol bom.
Então, ele tem os seus benefícios em melhorar a composição corporal, abaixo triglicérides, ajuda a aumentar o colesterol bom. E ele ajuda no diminuir o estado inflamatório do organismo, né? Então, ele ajuda, de uma forma geral, o organismo. Mas a gente tem que pensar também que tem uma quantidade limite. Sim. Aí, né? Porque se passar disso pode ser prejudicial. Sim, a gente indica, né? Porque hoje a gente não tem ômega 3 na nossa dieta. Hoje a nossa dieta, às vezes eu vou fazer o recordatório alimentar dos pacientes, eles falam assim, acordei um cafezinho preto com bolachinha de água e sal. Aí, almoço, arroz, feijão e uma carne, porque come fora de casa, não come verdura, né? Fruta, nem pensar, né? Chega à noite, come pão e aí? E leite. Cadê as vitaminas, né? Cadê o ômega 3? Cadê o cálcio? Não tem nada, né? Cadê a proteína? Quer dizer, uma alimentação totalmente errada, né? E essa falta de nutrientes é o que leva ao desencadeamento de várias doenças, porque a gente não tem antioxidante e tem excesso de oxidante, né? Os alimentos, eles, né, muitas vezes tem conservantes, alimentos enlatados, tem o consumo de álcool, às vezes, que também atrapalha, né, gera um estresse para o organismo. O estresse, por si próprio, ele já leva também a alterações no organismo, metabólicas, né? Então, isso vai gerar um aumento da produção de radicais livres. Esses radicais livres podem levar ao dano celular, através da lesão do DNA e também o desenvolvimento de células malignas. E como é que a gente faz, então? A pessoa que leva uma vida super agitada, principalmente aqui em São Paulo, que a gente fica muito tempo no trânsito, se alimenta mal, tem problema com o horário, não consegue se alimentar de uma forma regrada, como na época da minha avó, né? As pessoas tinham uma qualidade de vida muito melhor, até porque a alimentação era muito melhor. E hoje em dia, como é que a gente faz? Porque eu sei que os nossos alimentos que a gente consome no dia a dia faltam vitamina, faltam minerais. Sais minerais. Falta muita coisa. Como é que a gente repõe isso daí? Com cápsula? Então, a gente sempre vai tentar pela via natural. Sempre, né? A via natural, que é a via alimentar. Primeira coisa é fazer um recordatório, ver o que a pessoa se alimenta. E aí, planejamento e organização, né? O ideal é fazer compras, preparar a alimentação, a gente mesmo preparar a alimentação, ou pegar de alguma fonte que a gente confie, né? Mas fazer todo esse planejamento, levar lancheirinha, né? Essa levar fruta. Eu andei uma época fazendo isso, eu carregava a lancheirinha comigo, mas às vezes até a lancheirinha ficava dentro do carro, falava, dá tempo, aí depois atrasava tudo e a lancheirinha ficava e voltava para casa. Mas realmente nessa vida corrida que a gente tem, sim, tem que se eu adaptar. penso sempre assim, eu falo com os pacientes, às vezes para os filhos a gente faz tudo, né? A gente organiza tudo e pra gente, às vezes a gente não tem o tempinho, né? Então, é questão da gente ver o que a gente quer pra gente e se organizar mesmo. Então, você vai me dizer que a obesidade é o nosso maior inimigo? Sim. A obesidade, ela não só está associada, né, com todos esses cânceres, como outros que estão aí por vir, né, que a gente sabe, mas ela está associada à doença cardiovascular, né, a diversos outros problemas, artrose, né. Então, eu costumo falar, quer ser doente, basta ser obeso, né. Então, se a gente quer ter um pouco de qualidade de vida, envelhecer de uma forma saudável, né, evitar esse monte de doença, é importante a gente se cuidar. Então, através de uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, atividade física na maior parte dos dias da semana, né. Tem vários estudos que mostram que se a gente controla o peso, né, se a gente faz atividade física, né, a gente consegue evitar o câncer. Sabe, é interessante isso, Jaque, porque 28% dos cânceres de mama poderiam ser evitados se a pessoa tivesse peso normal. Então, controlar a obesidade controla até um terço, né, dos casos de câncer de mama. É muito interessante isso. É um índice muito alto que, de fato, poderia ser evitado. Cassandra, eu quero te convidar para voltar outras vezes, mas o nosso tempo acabou. Antes de você ir embora, eu quero te dar meu livro, Da Coroa ao Cajado. Você já escutou falar? Sim, quero ler. E, na verdade, esse livro nasceu da minha história e esse programa nasceu da história do livro. Então, é sempre a história da superação, é sempre motivos, ideias que eu quero trazer para vocês, sentido maior na vida, porque
o que a gente tem que entender é que tem que ser feliz de dentro para fora. Você não pode esperar a felicidade ao seu redor para te fazer feliz. Então, tudo que eu faço com o programa e todos os projetos que eu participo são sempre em prol do bem-estar e de uma maneira mais bacana de pensar a respeito da vida. Eu espero que você goste do livro, espero te ver aqui outras vezes. Muito obrigada. Parabéns pelo livro. Obrigada, gente. Plano B fica por aqui. Até a semana que vem. Um beijo.